Sabe, quando a gente olha para uma paisagem incrível do nosso Brasil, sei lá, a Amazônia ou Pantanal, a gente vê as árvores, os rios, os bichos, né? Mas por baixo de tudo isso tem uma rede de conexões, uma teia invisível que está segurando tudo. E é para entender como essa teia funciona que a gente está aqui hoje. Vamos mergulhar fundo nisso. Pra gente começar, eu lanço uma pergunta que parece até boba, mas não é. Pensa aí, o que conecta uma arara, uma árvore, tipo uma castanheira, e um peixe nadando no rio? O que eles têm em comum? A resposta, olha, é a chave de tudo. E pode acreditar, vai muito além de eles estarem, sei lá, no mesmo lugar. Então, essa tal teia invisível da vida, essa conexão profunda, é o que uma ciência incrível estuda, a ecologia, que é basicamente o estudo da nossa casa. E o próprio nome já dá a dica. Pois é, ecologia vem do grego oikos, que significa casa, e logia, estudo, ou seja, é literalmente o estudo da nossa casa. E que casa, né, o planeta Terra. Essa ciência investiga como cada ser vivo, desde uma planta gigante até um bicho microscópico, interage um com o outro e também com o ambiente, com a água, com o ar, com o solo. Entender essa dinâmica é fundamental para a gente conseguir proteger a riqueza absurda que a gente tem aqui no Brasil. Ok, então, para a gente entender ecologia na prática, a gente precisa falar de um conceito que é central para tudo isso, o ecossistema, que é tipo a comunidade em ação. E olha, não precisa pensar numa floresta inteira, não. Um ecossistema pode ser o jardim de casa, um aquário ou até uma poça d'água, acredita? É exatamente isso aí. O ecossistema é como se fosse um palco onde a vida está acontecendo. É a soma de tudo. Os atores, que são os seres vivos, e o cenário, que é o ambiente físico, né? A água, o solo. E tá todo mundo ali, ó, interagindo, trocando energia, trocando matéria. É tipo um balé que não para nunca. Aliás, essa analogia do time de futebol é perfeita. Pensa bem, o atacante precisa do meio-campo, que precisa da zaga, que precisa do goleiro. Se um deles falha, o time todo sente o baque, né? Na natureza é igualzinho. Cada espécie, por menorzinha que pareça, tem uma função vital para o sistema todo funcionar direitinho. E para a gente conseguir analisar esse time da natureza, os cientistas, os ecólogos, organizam a vida em níveis. Fica bem mais fácil de entender a estrutura do jogo, sabe? Vamos lá. Primeiro, a gente tem a população. O que é isso? É bem simples. É um grupo de indivíduos da mesma espécie vivendo num lugar. Pensa, por exemplo, em todas as capivaras do Pantanal. Isso é uma população. Agora, se a gente junta as capivaras, os jacarés, as piranhas, as plantas ali da água, aí sim a gente tem a comunidade. É o conjunto de todas as populações diferentes que vivem e interagem ali. Para não ter erro, pensa assim. Se a população é tipo uma turma de amigos, a comunidade é a festa junina inteira, sabe? Com várias turmas diferentes ali, dançando quadrilha, interagindo e, claro, todo mundo de olho na barraca do milho. É essa mistura toda. E o habitat? O habitat é mais fácil ainda. É basicamente o endereço de cada espécie. É o lugar onde ela encontra tudo o que precisa para sobreviver. Comida, água, um lugar para se abrigar. É a casa dela dentro daquela vizinhança toda, que é o ecossistema. Beleza. Agora, a gente vai para a parte talvez mais dinâmica disso tudo, o fluxo de energia. Basicamente, a pergunta é quem come quem? Afinal de contas, todo ser vivo precisa de combustível, de energia para viver. E essa energia toda, na sua grande maioria, vem de um único lugar: o Sol. O jeito mais clássico da gente ver esse fluxo é a famosa cadeia alimentar. Ela começa com os produtores, que são as plantas, elas que fazem a mágica de transformar a luz do sol em comida, a fotossíntese. Depois, vem os consumidores primários, que são os herbívoros, os bichos que comem as plantas. E, na sequência, vem os consumidores secundários, que são os carnívoros, que comem os herbívoros. E por aí vai. Essa frase aqui, olha, resume tudo perfeitamente. As plantas são a base de tudo. São os verdadeiros chefes de cozinha do ecossistema. Elas pegam a luz do sol e transformam em comida de verdade, sabe? Em energia química. E aí elas servem esse banquete que vai alimentar de um jeito ou de outro todo o resto da galera. Só que, na natureza de verdade, as coisas não são essa linha retinha, né? Um bicho raramente come uma coisa só. E é aí que a coisa fica mais interessante e o conceito evolui de uma cadeia simples para uma teia alimentar, muito mais complexa. E essa imagem do prato de macarrão, é simplesmente genial.
Imagina que cada fio de espaguete é uma cadeia alimentar, mas no prato tá tudo misturado, tudo se cruzando. A onça não come só a capivara, ela pode comer um jacaré também. A capivara não come um tipo de planta só, ela come várias. É uma rede muito, mas muito mais conectada. E aqui vem um ponto que é, olha, crucial para entender tudo. A cada mordida nessa teia, a maior parte da energia se perde. Ela vira calor, se dissipa. Só uns 10% da energia passa para o nível seguinte. É por isso que a base da pirâmide alimentar, que são as plantas, tem que ser gigante em comparação com o topo, onde ficam os grandes predadores como a onça pintada. Simplesmente não tem energia suficiente lá em cima para ter um monte deles. Tá, legal. Mas por que tudo isso importa, afinal? Por que a gente está falando disso? A resposta é simples e direta. Porque essa teia toda, além de linda, nos presta serviços que são vitais. A nossa própria sobrevivência depende disso. São os famosos serviços ecossistêmicos. Quer ver? As florestas ajudam a regular o clima, a trazer chuva. Os rios, o solo, eles filtram a água que a gente bebe. Os insetos polinizam as plantas que viram nossa comida. É tipo a infraestrutura básica do planeta Terra e o melhor, funcionando de graça pra gente. O grande problema, o desafio, é que essa teia, por mais forte que pareça, ela também é super delicada. E as nossas ações, como o desmatamento, a poluição, as mudanças no clima, elas funcionam como uma tesoura, sabe? Cortando os fios dessa rede e colocando o sistema inteiro em risco. E isso nos deixa com uma pergunta final, pra gente pensar mesmo. Se a gente tira um único fiozinho dessa teia, sei lá, uma espécie de abelha que some, um rio que a gente polui, o que será que acontece com o resto? Qual o tamanho do estrago que isso pode causar em todo o sistema? Aprendeu algo novo hoje? É por aí que começa. Entender que está tudo conectado é, sem dúvida, o primeiro e o mais importante passo. Porque quando a gente finalmente enxerga essa teia, a gente começa a ver o mundo e o nosso papel nele de um jeito totalmente diferente. E compartilhar esse conhecimento, bom, aí é que a gente começa a proteger de verdade a nossa grande teia da vida. Então, se esse papo de hoje te ajudou a entender um pouco mais sobre essas conexões, que tal ajudar a gente a espalhar essa ideia? Deixa uma curtida aí, comenta se ficou com alguma dúvida ou o que achou mais interessante e, claro, compartilha com um amigo ou amiga. Isso ajuda demais a gente a fazer esse conhecimento chegar em mais gente. Valeu mesmo e até a próxima!